quero chamar agora a pessoa que acabou de chegar. Não, estava aqui. O nosso convidado é jornalista. Está se preparando já para vir. Jornalista, comentarista do SBT Sport Rio, é isso? É. Carioca, vascaíno, no YouTube, administra e interage com seus mais de 45 mil seguidores do canal do Pedrosa. E representa muito bem o Vitiligo em todos os meios de comunicação, o qual é apaixonado e se considera uma pessoa também comunicativa, muitos amigos, e leva a vida de um jeito mais leve, né? É o Lucas Pedrosa. Tudo bom? Tudo jóia? Aqui vocês são dois, né? Tá? Ai, gente, lá a gente não é verdade, aqui a gente está dois. Então tá, deixa eu pegar só meu celular aqui, com licença. Bom dia, pessoal. Cheguei agora atrasadinho, porque ontem o Vasco ganhou 3-0, e aí a gente fica um pouco mais de tempo lá trabalhando. Não é farra, não, é trabalho mesmo. Para mim é um prazer estar aqui, primeiramente, falando sobre uma coisa que foi só há pouco tempo que eu tive uma aceitação muito grande, que eu tive uma virada de chave mesmo na minha cabeça. Primeiro eu queria agradecer ao Paulo, à Patrícia, pela oportunidade. Falar também e agradecer às pessoas que estão nessa luta, que eu chamo de luta, para ser muito sincero, muito antes de mim, falando sobre vitiligo, conscientizando as pessoas, falando sobre uma coisa que a gente sabe que dói na gente muitas vezes, mas que em todos os momentos, quando a gente encontra outras pessoas que falam disso também, que passaram por coisas semelhantes, coisas mais pesadas ou coisas mais doloridas realmente, e que a gente pode compartilhar essa história, é sempre muito importante. Então, vocês são muito importantes para todos nós, para mim também. E eu vou começar essa história falando justamente sobre isso. Eu tenho 28 anos, hoje eu sou jornalista. Hoje eu sou jornalista, eu trabalho no SBT, sou comentarista do SBT aqui no Rio de Janeiro, mas nem sempre foi assim. Eu descobri o vitiligo com 20 anos apenas, e eu não vou botar slide, nem falar sobre muitas coisas, eu vou contar um pouco da minha história aqui, porque eu acho que tem pessoas capacitadas, como a própria Maica. É o que eu não escutei. Então, como eu disse, tem a Maica aqui que é muito capacitada para falar sobre, então eu vou contar um pouquinho da minha história, que é para compartilhar com vocês. Eu descobri o vitiligo tarde, entre aspas, com 20 anos apenas, foi quando se manifestou. Eu fui para a praia num dia e eu, obviamente, não sabia que tinha vitiligo, peguei sol demais e meu rosto começou a descascar. E eu achei estranho, porque a minha pele, a minha primeira pele, é muito morena, eu pego melanina muito rápido, então eu nunca tive problema de questão de descascar e tal. Descascou, a pele continuou branca e eu achei aquele estranho, porque, como a gente sabe, toda lesão ela acaba ficando branca depois que ela cicatriza. Eu fui a um dermatologista, ele me disse que tinha a possibilidade de ser vitiligo, e só naquele momento ali meu mundo já caiu, né? Porque tem muita desinformação de fato. E o que a gente está fazendo aqui, talvez se eu fizesse na época, quando eu descobri, o meu enfrentamento dessa situação seria totalmente diferente. Mas na época, para mim, era sempre aquela ideia de não tem cura, não tem jeito, vai ser assim para o resto da vida, você vai ficar assim, e é isso aí. Então, um garoto de 20 anos, estudante de jornalismo, e a gente sabe que trabalhar com imagem ainda é muito preconceituoso, principalmente com o que a gente tem. Então, o meu mundo caiu, de verdade, porque eu achei que, naquele momento ali, eu não teria mais nenhuma oportunidade na minha vida. Você pensa não só no teu profissional, mas você pensa no seu pessoal, porque você acha que ninguém mais vai te querer, você não vai se relacionar mais com ninguém, porque as pessoas não vão entender, vão achar aquilo feio. E, desde então, eu fui a alguns dermatologistas, eu até cheguei a fazer um tratamento com a câmera de luz, que você entra com o corpo inteiro, e era uma coisa que eu fazia de segunda, quarta e sexta, só que era muito dolorido para mim também, é muito doloroso. Por quê? Porque a minha pele ficava muito vermelha, pelo pouco tempo que eu estava lá, né?
E assim, ir toda semana, 3 vezes na semana, fazer a câmara, era uma coisa que meio que jogava a doença na minha cara todo dia e era uma coisa que me machucava muito. Por muito tempo, eu não queria ver meus familiares, as pessoas que tinham me visto sem vitiligo e com vitiligo. Eu tinha vergonha dos meus próprios amigos, me escondia, fechava minhas roupas, usava maquiagem, não ia mais para a praia, que era uma coisa que eu achava muito bom, assim, maravilhoso na minha vida. Mudei meu estilo de me vestir, é muito engraçado isso, né, de forma negativa, porque a gente simplesmente muda tudo. A gente muda de pessoa, a gente muda a personalidade, a gente deixa de fazer as coisas que a gente gostaria de fazer, tem medo de se relacionar com as pessoas, tem pavor de tem pavor de andar na rua, para ser muito sincero, porque os olhares são estranhos e quando é o começo, que a gente não entende o que é, a gente sempre acha que é ruim, né? A gente nunca leva assim, às vezes a pessoa está curiosa, mas não, a gente sempre acha que é por conta do preconceito, e que existe mesmo, não tem jeito, tem muita gente preconceituosa, não só com vitiligo, mas com todas as coisas do mundo, e isso é muito triste. E desde então eu fiquei uns 2, 3 anos em depressão profunda, para ser muito sincero. Eu pensei em desistir muito mais do que eu quis continuar, porque é isso, é a vergonha dos amigos, é a vergonha de fazer as coisas que você quer fazer, é a vergonha da sua própria família, de não tirar a camisa, de você não ter relações com as pessoas, de você querer realmente se esconder. Então, para mim, o que, entre aspas, me salvou no momento de depressão, do buraco mesmo, foi, cara, eu vou focar totalmente no meu trabalho. Todo dia eu me maquiava, eu botava minhas camisas fechadas para ir trabalhar, eu deixava a minha alma em casa, o que saía era um corpo. Mas era o foco que eu tinha. Eu falava, cara, eu vou sair e eu vou trabalhar. E isso se tornou uma coisa bem rotineira, era trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Só que, graças a Deus, as coisas começaram a dar certo na minha profissão. E eu tive algumas pessoas importantes nesse processo do próprio trabalho. Na época eu também namorava, então foi uma pessoa muito importante para me ajudar nesse sentido. E as coisas simplesmente foram acontecendo. Eu comecei a me libertar um pouco mais depois que eu tive a minha primeira oportunidade na TV, mesmo tendo vitiligo. Contei para os meus amigos dentro de um ano novo, porque era uma coisa que, assim, tinham pessoas que me conheciam há 3 anos depois do vitiligo e não sabiam que eu tinha vitiligo, porque era uma coisa que eu cobria sempre, então para eles era normal. E aí essa aceitação dos meus amigos também foi muito importante. Na época, eu creio que a questão de eu ter desenvolvido, a questão emocional, talvez, o gatilho, né, que a gente fala, foi por conta do meu pai querer que eu fizesse engenharia, e eu não tenho nada a ver com engenharia. Eu gosto muito mais de falar do que de números, de matemática. E meu pai sempre foi uma pessoa muito... o meu herói, assim, a minha referência. Então, não ter o apoio dele naquele momento, e além também de estar trabalhando no banco para pagar minha faculdade, foi uma coisa muito pesada para mim, porque eu não esperava isso do meu pai. Só que meu pai é maravilhoso, tá, gente? Só estou contando a história para vocês entenderem. E depois ele mesmo foi uma pessoa que me deu muito apoio em tudo que aconteceu. Então, hoje eu sou o único repórter de TV e do jornalismo do Brasil inteiro que aparece todo dia com vitiligo na TV. Ontem eu estava no SBT e a gente falou disso, inclusive. Fiquei uns 5 minutos contando que ia ter o evento, que a gente ia estar aqui para falar sobre vitiligo. Hoje eu sou um cara realizado de estar falando sobre vitiligo, uma coisa que eu tinha pavor de falar, que eu tinha medo de falar, que eu não, de forma alguma, queria tocar nesse assunto. E estar aqui, sei lá, para 50 pessoas, que também tem muita gente que passou pela mesma história que eu, estar podendo falar é muito emocionante para mim. E claro que pode. Tô solteiro. Tô solteiro. Eu terminei o casamento tem 10 meses, mas não tem nada a ver com vitiligo também, não. Então, porque... perdi até a linha do raciocínio, tá vendo? Enfim, tem muitas caras aqui já conhecidas pela internet. Já te vi também. Acredite, eu já te vi também. Eu já te vi também. Então, força para nós. Obrigado.
É isso, pessoal. Esse é um pouco da minha história, mais uma vez. É. Me passa um direct depois. É isso, obrigado, tá? É um prazer e eu espero estar aqui todo ano. Toda vez que tiver, eu espero estar aqui para contar um pouquinho. Então, a gente vai vir sempre para poder falar, para poder representar, e o que vocês precisarem de mim, quem tiver ainda num processo de aceitação também, porque é demorado, né? Tem dia que a gente vai acordar, que a gente vai olhar no espelho e vai falar assim, poxa, é difícil, né? Mesmo estando já num ápice, mas, enfim, estou aberto a conversar, me chama lá no direct, conversa comigo, vamos bater um papo, pega o meu número, não tem problema nenhum, eu estou aqui para tentar ajudar e estar junto com vocês aí nessa caminhada, tá bom? Obrigado.